Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos ao canal da Morena. Hoje estamos aqui sintonizando a força e energia da grande egrégora cigana. Vamos ter então nosso oráculo cigano. Vamos fazer uma pergunta às cartas e vamos ver qual será a mensagem. Vocês vão escolher carta número 1 ou carta número 2. Antes de iniciarmos, vamos então fazendo uma saudação à grande cigana, ao povo cigano, à nossa mãe Santa Sara Kali, através do Pai Nosso cigano. Pai nosso que estais no céu, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Bendito sejas, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espizinham nossos corações e destroem as nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrariado ou contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá até os hospitais onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que neste momento transpõem a pórtice da vida terrena para o espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lugares e erga os pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Salve o povo cigano, salve Cigana Rosa, salve Santa Sara Kali. Que assim seja e assim será sempre. Amém. Que nesse momento a egrégora e luz desse povo cigano possa nos iluminar, nos abençoar e que nós possamos entender a mensagem para esse momento. Algumas pessoas têm muito problema em relacionamentos. Muitas perguntas, muitas mensagens me chegada e eu pretendo estar trazendo através da energia dos nossos baralhos. Hoje nós perguntamos ao baralho cigano: devo insistir nesta relação? Essa é a pergunta, então vocês não podem mudar a pergunta, vocês vão simplesmente escolher. Se você tem esse problema de relacionamento, você nesse exato momento vai escolher carta número 1 ou número 2. Através de 3 cartas nós vamos trabalhar o passado, o presente e uma mensagem para a questão que vocês desejam saber. Ou seja, nós teremos a carta futuro, ou seja, o que pode acontecer, não é? Então nós teremos aí a influência que vai poder dar como mensagem final, não é? Ou seja, o curso da ação, o conselho, né? A tendência geral para o futuro caminho do que é que vocês desejam em relação a proposta que estamos fazendo. Então a pergunta é: devo insistir neste relacionamento? E aí vocês vão escolher carta número 1 ou carta número 2 para que fique mais fácil para nós, na realidade, não é? Então, tendo apenas 2 tiragens de cartas, você escolhe carta número 1 ou carta número 2. Então estamos falando de relacionamento, não é? Devo insistir nessa relação ou não? Então, o que é que as cartas estão dizendo? Entenda a mensagem e você usa no que for melhor para você. Você vai dar, então, sabedoria à mensagem que sai aqui. Para vocês que escolhem a carta número 1, nós vamos trabalhar, então, com uma linha de um passado, um presente e uma questão que vai ser a finalização. O que pode acontecer ou não. Então, quando a gente fala relacionamento, a gente está falando de somar. O outro, ele chega na nossa vida para somar. O amor tem que ser assim, liberto de qualquer sentimento negativo. Onde houver o sentimento negativo não é amor. O amor não é diminuir-se para elevar o outro. O amor não é me deixar para o outro poder subir, né? Ou seja, não é apagando vocês que vocês vão aí acender a luz desse relacionamento. Então, muitas vezes, a falta de amor próprio é que acaba com toda a força do amor que vocês têm no momento. Então, por favor,
acreditem mais em vocês, cuidem mais de vocês. Então, primeiro a gente vai trazendo aqui a carta número 9, falando de uma questão passado. Quando a gente fala da situação onde devo insistir nesta relação. Então a gente tem uma mensagem que fala sobre o passado. No passado a gente tem a carta número 9, o ramalhete, onde diz que no passado o relacionamento era de alegria, de satisfação, né? Aqui eu vejo, para você que escolhe a carta número 1, o relacionamento falando de um passado, alegria, realização em todos os setores da vida, ou seja, momento que estavam em perfeita harmonia, não é? Então, a gente entende que o relacionamento, claro, se a gente fala de um passado, a gente fala de um início. E no início, as coisas, é claro, tendem a iniciar muito bem. Então, a gente consegue entender aqui como carta do passado, a carta número 9, e ela traz aqui a força de uma mulher, ou seja, a força que você tinha sobre o relacionamento, porque traz a dama, não é? A dama de paus, aqui uma carta 9 trazendo também uma dama. A carta 9 é o ramalhete. O ramalhete de flores é sempre uma carta muito positiva. Ele traz a felicidade. Ele representa o amor mesmo em toda a sua grandeza. Então, no passado, a relação, o amor era puro, era cultivado com harmonia, não é? Um para com o outro. Assim como acontece com as flores, né? Então, o que aconteceu? O início, o nascimento de uma relação, onde tudo começa novo, novas ideias, um novo desenhar, desenrolar. Então, felicidade. Então, o ramalhete fala que viveram um momento passado muito bem, não é? E aí a gente vem falando agora do momento presente. No momento presente, sai a carta número 11. A carta número 11 é a carta do chicote, não é? A carta número 11 não traz uma carta de energia positiva quando a gente fala sobre devemos insistir na relação. Por quê? A carta número 11, ela vai trazer para você um grande entendimento. Você somente saberá dar direcionamento a esta carta. Porque se nós estamos falando de relacionamento, essa carta número 11 fala do momento presente. Então, no passado, a gente já viu que a carta trouxe o ramalhete, indicando que as coisas iniciaram bem. Hoje, as coisas não estão tão bem. Porque a energia que eu vejo é uma energia horrível, uma energia mesmo negativa. Porque nós temos o chicote. O chicote, ele traz o quê? A influência maléfica atuando na vida da pessoa em questão. Ou seja, quando a gente diz de relacionamento, então eu estou vendo uma energia atuante negativa nesta situação, neste relacionamento. Então vocês vão entender. Quando a gente traz a carta 11, é uma carta que ela fala que a gente precisa estar muito atento qual é o tipo de energia negativa que está vindo influenciando. O chicote é a contrariedade. Ele representa a mal forma de poder, ou seja, a agressão, né? Então, esta carta 11 fala para nós que o relacionamento no momento presente traz discórdias, traz aborrecimento, traz contrariedades. Então, quando a gente pergunta, devo insistir nessa relação? Você vai ter que averiguar muito bem, porque estamos num momento presente onde há muitas discórdias, muita contrariedade, não é? Assim, o chicote, ele fala que depende das nossas mãos para que a gente possa encontrar uma situação, uma direção. Essa carta, ela nos mostra que depende muito de nós mesmos, para fazer o bem ou o mal. Então, nesse exato momento, nessa situação de relacionamento, você está com o chicote na mão, onde você dará o direcionamento para que lado você quer levar, não é? Já sabendo que o chicote traz para nós a contrariedade, as coisas não estão bem, há uma energia negativa atuando, tá? Uma desarmonia individual de cada um. Então essa corda, essa carta, o chicote, ela traz a situação representando existe um abuso de força de um dos lados, tá? Então precisa haver um entendimento. Então no momento presente, você vai refletir sobre essa carta. Devo insistir nesse relacionamento? Você vai decidir. Você está com o chicote na mão. Mas que há um uso abusivo aí, há um uso muito abusivo de força. Ou seja, há a precisão de uma grandiosa sabedoria para lidar com as coisas no momento presente. Vocês não estão sabendo lidar com o relacionamento.
de um lado muita força e do outro também uma força negativa. Eu mando, eu posso tudo, eu quero assim, eu quero do meu jeito e as coisas não vão fluir, tá bom? Então quando eu tenho aqui a carta número 11, ela traz também para mim um naipe de espada. E quando o naipe de espada aparece, eu vejo aqui em todo o desenrolar da situação que eu preciso de um corte. O chicote também vai indicar que algo precisa ser cortado. E quando a gente pede para que um naipe direcione, sai um naipe de espada e dizendo, peraí, precisamos cortar alguma coisa. Então, aonde é que essa força está sendo contrária na sua vida? A influência está atuando erradamente. Essa carta número 11, ela diz também para o cuidado de uma energia negativa por conta de uma magia. Então, quer dizer, iniciou um relacionamento muito bem. Só que no momento presente pode estar havendo uma magia da parte de um dos lados, uma magia negra, algo que se fez para interferir no livre-arbítrio do outro, para que o outro ficasse com nós. Isso vai atrapalhar demais, pois não podemos intervir no livre-arbítrio. Então a carta 11, ela representa o naipe de paus, o elemento é o fogo, falando que precisa criatividade, entender que nós não podemos interferir no livre-arbítrio do outro. O outro fica com a gente se ele deseja, senão ele siga o caminho dele. Então essa carta diz, o momento presente a relação não está bem, está em desarmonia, tem muita discórdia, tem muita disputa. Contrariedades que trazem diversos aborrecimentos por conta desse relacionamento. Então, aprenda a dar direcionamento. Reveja tudo que foi feito. Reveja se alguém fez magia, tem que ser desfeita. Porque senão, cada vez mais, o relacionamento vai ficar difícil. Se engana qualquer um de vocês que pensam que fazendo um tipo de magia eu vou atrair o outro, eu vou deixar o outro aos meus pés. Isso não existe. No momento certo, tudo vai começar a dar errado, porque você interviu numa lei maior, que é a lei do livre-arbítrio de cada um. Tá bom? Então aqui a carta 11, o chicote, ela fala de um feitiço, da magia negra, de alguma coisa que pode estar influenciando errado o relacionamento. Mas ela diz também que há também o uso abusivo de uma força, de uma das duas partes. Alguém está influenciado negativamente. E se isso persiste, não vai dar certo. Cada vez mais vai ficar difícil. Então falamos do passado, do presente. E agora a carta mais importante. A carta que nós vamos falar, que é a carta terceira, já que estamos trabalhando com 3 cartas, passado, presente e futuro, diz o futuro dessa relação. Porque se a gente está perguntando, devo insistir nesse relacionamento, você já viu como começou, como está e o que pode acontecer. Então, agora, a carta número 3, ela fala a tendência geral para o futuro deste caminho que você está, dessa relação. Então, nós temos o quê? A carta 32. A carta 32... ela já é uma carta mais positiva, porque ela traz um naipe falando do sentimento. Só que o naipe traz a cor vermelha, que indica positividade. Já é um naipe que a gente sai de 2 energias fortes, né? Porque nós estávamos no naipe do chicote, que é um naipe que traz uma força de paus, onde precisa haver um esforço, a preciosidade de um corte urgente. Eu preciso resolver para que as coisas mudem. Então a carta 32 é a carta número 3. O caminho futuro que é que você deseja. Então quando eu digo, podemos iniciar, podemos continuar essa relação ou não? Essa carta é decisiva para você. A carta 32 traz o naipe, que é o naipe simbolizando aqui as emoções. Naipe de copas. Então fala do envolvimento emocional, da vida afetiva, não é? Das emoções, porque traz aqui o coração, né? E a carta 32, como o futuro dessa relação, desse caminho que você se encontra, ela fala sobre a glória, né? A carta 32 refere-se aos méritos por trabalhos ou atitudes realizados. Ou seja, essa carta, ela fala que há a possibilidade de um entendimento, ou seja, nós precisamos dar um direcionamento diferente para que as coisas fluam na nossa vida. Senão não vai acontecer mudança nesse relacionamento. Então essa carta, ela diz também de um alerta para que você não viva na ilusão, para que você acorde e reveja essa situação, esse relacionamento, se realmente você quer que ele continue na sua vida. Então eu entendo que vocês têm na mão o chicote para dar o direcionamento. Ou termino com esse relacionamento. O que é que eu realmente desejo? Então as cartas, elas estão indicando que há o possível entendimento se houver uma grande mudança.
porque aqui nós falamos do naipe que traz o elemento água como força centralizada, traz o naipe dos sentimentos, ou seja, está aí precisando acontecer para que realmente eu mude. Então eu vou colocar meu sentimento como força maior, eu vou colocar nessa relação o que é que ela pode ser melhorada ou não dá para melhorar. Eu realmente preciso encerrar. Então a carta 32, ela traz o quê? A lua. Ela simboliza para nós a intuição, começar a ouvir a sua voz interior, a adaptação, a sensibilidade que eu preciso ter para resolver todas essas questões, principalmente para resolver o mau funcionamento da minha relação, porque nós tivemos a carta do presente vendo que tudo está errado, vendo que tudo está desarmônico, que é a carta 11 trazendo o chicote. Então aqui também pode estar havendo uma conspiração, uma emboscada, algo, traições, algo errado. Eu preciso centralizar-me, parar, refletir e sair da ilusão para ver se realmente é o que eu desejo para minha vida futura. Bom, então essa carta 32, ela representa o lado do reconhecimento interior por tudo que eu faço. Então eu estou dando encaminhamento. Se eu continuar na energia que eu estou de briga, de discórdia, eu estou dando um mau direcionamento, as coisas não vão fluir. Eu preciso realmente pensar e rever o sentimento que eu tenho, o que é que eu quero dar direcionamento. Então a carta da lua, das nuvens, indica o quê? Algo não está tão claro, algo está muito embaraçado, estou tendo dificuldade, estou tendo aflição e preciso então tomar um rumo, um direcionamento na minha vida. Então essa carta, ela vem falando do cuidado que você deve ter, do que é que realmente você deseja atingir na sua vida, não é? Então o momento presente é realmente um momento complicado, onde há discórdia e há realmente a falta de esforço para vencer as dificuldades. Sem esforço eu não vou conseguir. Então eu trago aqui já na carta 32 como futuro, como possibilidade de acontecer, o naipe já das emoções, indicando que, peraí, eu preciso estar muito bem equilibrada para realmente ver o que eu quero na área do sentimento. Realmente eu desejo continuar com isso? Vai ser bom para mim? Eu desejo, mas a carta alerta: ilusões a caminho, ou seja, tire a ilusão. Comece a pensar um pouco mais com a razão, porque se vocês pensarem e agirem somente com o coração, vocês não vão conseguir realmente decidir o que querem para a vida de vocês. E eu vejo algumas discórdias. Então a gente tem momentos importantes e decisões quando dizemos de relacionamento. Lembrando que o relacionamento na minha vida, ele vem para somar. Então se ele está sendo diferente disso, não há por que ele continuar. Por que insistir? Eu preciso estar conectada comigo e decidir o que eu quero. Porque realmente em questões, decisões, apenas vocês é quem decide. Então eu tenho no meu mental uma força grandiosa para decidir realmente se é isso que eu quero ou não. Como insistir ou não insistir nesta relação, há uma pequena ilusão ao caminho de vocês. Vocês estão aí iludidos, porque a carta 32, ela traz a nuvem sobre a lua. Eu não consigo ver claramente. Então, muitas vezes, vocês estão iludidos, achando que devem insistir e aquilo vai melhorar. E muitas vezes não vai ser desta maneira, tá bom? Então, eu vejo que tem aqui também o número 8, trazendo como vocês estão relacionando-se dia a dia, se há uma melhora ou se continua na discórdia, então não adianta, as coisas não vão fluir, mas vocês vão ter que tomar decisões, vai chegar um momento que você precisa realmente decidir se é isso que você quer ou não, tá bom? Então a carta 32, ela é grandiosa quando ela diz sobre momento de decisões. Eu preciso ficar atenta, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso me recolher para realmente entender que dentro do meu coração eu tenho essa resposta e as coisas vão acontecer. Mas até lá, a carta diz para vocês tomarem muito cuidado, não é? Com angústias, com medo, porque tudo está relacionado ao sentimento. E quando a gente fala de fim, de relacionamento, devo insistir ou não, o que acontece com vocês? O medo, a angústia, mas eu vou largar, não vou encontrar ninguém, eu dependo dessa pessoa, eu não consigo trabalhar. Então o medo atrapalha realmente a vida de vocês. Se continuar no medo, não vai haver mudanças. Então, se o momento presente de vocês está realmente atingindo a carta 11, que é o chicote, que é o mau direcionamento, energia negativa, pode haver o feitiço, alguma magia foi feita, isso vai ficar cada vez mais difícil.
Então precisa ser tomado um rumo, mas para que esse rumo aconteça, eu preciso parar, pensar, equilibrar-me. Eu consigo dar andamento. Então eu vejo que vocês têm dois naipes importantes, que são o naipe de paus, o naipe da força que impulsiona. Ou seja, eu vou ficar aqui mesmo, aqui tá bom pra mim, então continua. Vai continuar em discórdia, vai continuar infeliz, vai continuar aí. Porque eu vejo que precisa de um esforço. Começou bem. Se não está bem, algo precisa reiniciar, mudar. Delete o que precisa ser deletado, então reiniciamos de um ponto diferente, tá bom? Então faça essa avaliação na vida de vocês. A carta, como caminho de final, de conclusão, indica que vocês precisam parar um pouquinho, precisam avaliar, pensar. Há muitas mudanças vindo, e o que fica de mais importante é o direcionamento que vocês vão dar a isso. O que vocês precisam entender é que o momento presente não está legal. O relacionamento está com muita discórdia, com muita insegurança. O uso abusivo de uma força de uns lados, e essa força é negativa. O outro não pode ser maior nem melhor, vocês dois têm que somar. Se não for para somar, a relação não é para continuar. Se for realmente para os dois se unirem, resolver o que precisa ser resolvido e seguirem bem, em harmonia, devem continuar. Senão, chega realmente. Mas a decisão não é a carta que diz, a decisão é você. Você tem um chicote na mão, use para o bem ou para o mal. Que vocês possam ter entendido um pouquinho da grandeza hoje das cartas. Nós voltamos, novamente falando de relacionamento, nós voltamos num outro momento. Fiquem na paz, que realmente os ciganos, a força da egrégora cigana abençoe a relação, o caminho, o amor de vocês. Entendam que vocês são feitos, vieram para ser felizes, então não se façam e não deixem se fazerem felizes, tá bom? São plenos. Há sempre o amor, e o amor te dão soma, união. O amor não é medo, não é ciúme, não é rancor, não é briga, feitiço nem discórdia. Entendam isso. Vemos nos próximos vídeos. Agora nós vamos falar com você que escolheu a carta número 2, quando a gente diz sobre devo insistir nesta relação. Nós vamos falar de um momento passado. Tá bom? A gente fala do passado, do presente e depois do caminho do futuro desta relação. Aqui, quando a gente fala de início de relação de passado, sai a carta número 2, os trevos. E o 2 traz o naipe de ouro. Então nós temos um ponto positivo e um negativo de início de relacionamento. Então quando a gente traz a carta número 2, no oráculo cigano, o 2 vem trazendo para mim a espiritualidade, né? Porque a gente traz aqui uma força também de contato com a espiritualidade. Mas a carta número 2, ela representa o quê? Alguns impedimentos, alguns perigos existentes para cumprir os nossos projetos. Então, essa carta fala dos obstáculos. Então, a situação do relacionamento já iniciou com algum obstáculo, né? Porque a gente fala de um passado, de um início. Como é que começou? Então, eu vejo que teve algumas dificuldades, não é? Que houve alguma dificuldade para que vocês realmente começassem, tivessem um início. E que há necessidade nesse passado de ter sido buscado um acompanhamento, um trabalho espiritual dentro de você mesmo, uma força maior, para que você insistisse nessa relação. Ou seja, o interior, como foi esse início? Teve algumas dificuldades, não é? Porque eu vejo aqui o elemento dos obstáculos, trazendo o elemento terra, obstáculos de início. Mas depois nós temos o simbolismo do ouro. Então o ouro traz o que para mim? Um ponto positivo, né? Então iniciou numa dificuldade, mas eu tinha toda uma abertura de caminho para que aquilo acontecesse. Então as coisas aconteceram, né? Então a carta 2, ela traz para mim uma energia que é a energia dos boiadeiros, dos nossos boiadeiros que trazem para nós todo o caminho de evolução. Mas essa carta diz de uma quebra, de uma desarmonia, de um tropeço, né? Ela representa uma energia muito assim difícil que foi enviada e que começou, então, o início com algumas desavenças, alguns tipos de situações difíceis, mas iniciou, não é? Mas as dificuldades foram passageiras, tanto que iniciou-se um relacionamento e hoje corre e vocês estão juntos num relacionamento. Eu vejo essa carta como passado, alguma dificuldade para iniciar. Mas depois a gente vai para a carta presente. A carta presente me traz uma carta número 15, que traz também uma energia do naipe aqui maravilhoso, que é o naipe de paus, mas tem muito aprendizado. Então a carta importante para nós é do presente. Quando a gente diz, devo insistir nessa relação, vamos ver como está a relação presente e vamos ver qual será a mensagem para o futuro, para o que vai acontecer com essa relação. Então, a carta número 15 traz para nós
uma carta não muito positiva, porque a carta 15, ela traz a inveja, ela traz o urso. O amigo urso, aquele urso que aqui indicado não é, assim, muito favorável. Então, o que essa carta vem dizer para nós, quando a gente diz relacionamento? Ela vem nos advertir sobre o perigo de falsidade pelo caminho. Então, nós precisamos entender quem é realmente essa pessoa que está conosco, se a gente pode realmente confiar, porque a carta diz, para o momento presente, quando a gente fala relacionamento, devo insistir, a carta já diz, cuidado. A pessoa pode não ser tão verdadeira quanto você imagina. Então essa carta diz do cuidado para algumas situações que vocês podem estar sendo enganados, né? Porque há uma energia negativa aqui. Porque o urso, ele traz o naipe de paus, e o paus vem representando também obstáculos, coisas a superar, não é? Então essa carta, ela traz aí algo atentos. Eu preciso estar atento. Mas como é que qualquer tipo de direcionamento eu posso dar cortando isso? Pensamento positivo, corto qualquer coisa negativa. Mas eu tenho que ficar com os pés no chão e entender que quando eu digo de relacionamento, eu tenho uma carta 15, urso. Por sinal, o urso traz falsidade, enganos. Então, o urso traz também obsessores, alguma energia negativa. Então, esse relacionamento, vocês precisam dar uma energia completamente diferente, porque o momento presente não está legal. Eu tô vendo aqui os relacionamentos, hoje principalmente saiu os relacionamentos precisando de muito direcionamento para o bem, porque as coisas não estão legais, tá bom? Então essa carta, ela traz para mim a falsidade daqueles que muitas vezes se fazem de amigos, mas não são. Então eu preciso ficar atento com o amor, talvez pode ser com o meu amor, com o meu relacionamento, mas talvez com amizades em volta. Pode muita coisa estar atrapalhando o meu relacionamento. Talvez uma pessoa que eu menos espero pode estar, através daquela pessoa, vindo as brigas, a discórdia. Então, o conselho da carta do presente é para tomar muito cuidado, né? Porque algumas pessoas privam-se de algumas coisas, fazem-se de amigos, estão conosco, mas não são. Então, essa carta diz cuidado com a falsidade. Algum tipo de sentimento ruim que está na relação não está fluindo legal. Então pode ter interferência de energia negativa de outras pessoas, tá bom? Então a carta diz que a gente tem que cuidar também dos impulsos. Olho grande, cuidado com algumas pessoas não tão positivas. Pode estar trazendo para vocês aí uma dificuldade muito grande no relacionamento. Então, muitas vezes, quando a gente diz, devo insistir nesse relacionamento, se há discórdia, se há briga, se as coisas não estão legais, pode haver a influência de pessoas em volta de vocês. Então, comecem a rever quem é que está em volta de você, para quem você conta as coisas. Porque hoje em dia a gente não adianta acreditar, as pessoas se dizem uma coisa, mas muitas vezes não são. Guardem para vocês. Só realmente conte para alguém se for de muita confiança, que hoje em dia está muito difícil, não é? Então, muitas vezes, vocês contam as coisas do relacionamento e aquela pessoa mesmo direciona uma energia negativa. Aí vem as brigas, a discórdia e o relacionamento não flui. Então, cuidado. O momento presente está dizendo muito cuidado. E aí eu tenho um 10 aqui que também está me dizendo que esse relacionamento ou ele muda ou ele termina. Porque o 10 não tem mais para onde eu correr. O 10 é a finalização. Algo tem que ser mudado na minha vida. Então, como relacionamento, ou ele chega ao fim, eu decido que ele chega ao fim, ou eu reinicio esse relacionamento, mas do zero. Eu vou colocar no zero, vamos resolver tudo que tem para resolver e vamos iniciar. Reiniciar é esquecer tudo, é jogar tudo no lixo. Reiniciar mesmo. Se não tiver capacidade de engolir coisas, de realmente reiniciar de verdade, desiste. Porque vocês não vão conseguir. Quando eu digo reiniciar aqui, pelo 10 de paus, é porque muita coisa tem que ser eliminada, porque há muita dificuldade para ser superada e muitas vezes você não vai conseguir passar por cima. Então, pense e reveja. Deseja realmente continuar, insistir nessa relação? Termine o que precisa ter terminado, reinicia e esquece mesmo. Porque se ficar voltando no mesmo assunto, a coisa vai ficar cada vez pior, tá bom? Então eu vejo que para vocês, o que está acontecendo? Muitas energias negativas de volta de vocês, de alguém próximo de vocês. Tá? Então cuidado, há uma energia negativa contrária, atrapalha a vida de vocês. Mas aí a gente vai falar então do direcionamento, ou seja, o caminho que pode acontecer, a tendência geral para um futuro de caminho, onde eu trago uma carta também maravilhosa, positiva. Eu trago o 7, que é o 7 da espiritualidade, ou seja, conexão, calma, né? Paz nesta relação, equilíbrio para que as coisas mudem e aconteça, tá bom? Não esquecendo do 10 que disse ou eu termino ou reinicio
totalmente diferente. Então aqui eu tenho 5. O 5 é uma carta maravilhosa para vocês como tendência para o futuro, porque ele traz o progresso, ou seja, a possibilidade dessa relação melhorar muito. A árvore é a carta 5, ela traz o elemento também do sentimento, o elemento que é das emoções, não é o naipe de copas. Traz o elemento água, a vida afetiva, as emoções, esse relacionamento podendo se melhorar sim, tá bom? Então devo insistir nessa relação. Aqui a carta, quem escolhe a carta número 2, sim, deve insistir, mas somente se você conseguir reiniciar esta relação. Senão não, né? Porque vai depender da energia de vocês querendo mudança ou se já estão cansados e não desejam mais mudar. Então, a carta 5 é a árvore, a árvore representa o quê? O símbolo da fertilidade, a saúde, o progresso. Essa carta está ligada ao quê? Às relações, às ações, ou seja, dar e receber. Se você está disposta a doar-se nesta relação e também receber mudanças. Então essa carta é uma carta que fala de abundância, de progresso, de coisas boas acontecendo, mas que depende do meu esforço. Sem esforço não há mudança, tá bom? Então o que vocês precisam? Se esforçar para melhorar a relação, sabendo que pontos negativos e positivos equilibram-se e damos então o direcionamento certo que precisamos. Porque o 5 traz aqui o 7 dizendo que muitas coisas boas podem acontecer, e o 5 significa uma força de caboclos, de cabocla, ou seja, se eu realmente estiver disposta a me melhorar, a melhorar a situação, a dar outro andamento, a mudar as relações em volta, amizades, ver para quem eu conto as coisas, eu posso dar outro direcionamento e a minha relação pode melhorar muito, eu posso ser muito feliz. Então a carta da árvore, o 5, traz o quê? O crescimento de tudo. Ou seja, o que vai sendo plantado no momento presente é o que você vai poder colher. Ou seja, então essa relação pode se melhorar ou não, dependendo das mudanças que vocês vão fazer, né? Então as oportunidades estão aí para que vocês possam mudar. Semeiem o que vocês querem colher. Então, se eu quero uma boa relação, eu vou mudar. Eu vou dar o encaminhamento de mudança, vou explicar a ele ou a ela que precisamos mudar, não é? O que você plantou, muitas vezes, se vocês estão em desarmonia, estão passando por algumas dificuldades, foi porque coisas erradas foram atribuídas a esta relação. Então, por isso, preciso da mudança, do novo direcionamento, do naipe de paus, onde eu sei que estou numa dificuldade, mas o caminho pode ser de sucesso, mediante a mudança que eu posso ter, não é? Então, essa carta fala que vocês realmente precisam de uma troca de energias positiva, a vitalidade tem que ser mudada de cada um. Então, dar mais vigor e energia ao relacionamento. Se tudo isso vocês conseguirem, é sinal de progresso, de sucesso. O relacionamento vai fluir maravilhoso. Mas se ambas as partes não fizerem as mudanças necessárias, ou seja, os dois reciclar-se para iniciar novamente, não vai fluir. Então fica a critério de cada um interpretar e desejar que mude e que insista na relação ou não. Vocês entendam como quiserem entender, dê o direcionamento e revejam. Devem insistir nessa relação? Sim ou não? Eu disse apenas o que as cartas estão falando, entendendo sempre que o amor, para mim, é me amar em primeiro lugar, em segundo e em terceiro. Depois eu amo o outro. O outro me ama e a gente se completa. Se não for assim, se não for para somar, se não for para eu ser muito feliz, para ser muito amada, amado, eu não vou querer. Eu vou cuidar primeiro de mim. Relacionamento nenhum vai pra frente aonde você põe o outro acima de você. Relacionamento nenhum flui se tiver inveja, medo, discórdia, um querendo ser mais que o outro, um querendo mandar mais que o outro. É a mensagem do tarô cigano quando a gente pergunta, devo insistir nesta relação. Carta número 1 ou carta número 2, depende de vocês. Eu sei que as coisas estão para acontecer num momento muito em breve na vida de vocês. Mudanças precisam acontecer para que realmente vocês sejam felizes. Ainda um demorar, eu sei que vai demorar um pouco para que vocês deem o andamento necessário. Eu vejo que muitas pessoas ainda não entendem, não fazem as mudanças necessárias, então vocês vão ter dificuldade. A dificuldade continua porque vocês não realmente terminam ou iniciam de uma vez, vocês ficam enrolando, tá? Mas eu vejo que tudo vai depender do tempo onde as coisas acontecem, depende de vocês. Pode ser muito rápido, pode demorar muito, porque é você quem escolhe. Então, se você continua insistindo numa relação que já está terminada, que não flui, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Se você melhora as atitudes, melhorem os pensamentos, as palavras, e você vê que a coisa flui de uma outra maneira, sim, aí eu insisto.
né? Então depende de mim, eu vou dando o direcionamento que eu quero, pelo sim ou pelo não, eu é que decido. As cartas deixam aqui para vocês. Cada um vai usar e atribuir a sua vida, ao seu relacionamento, como desejar, tá bom? Então terminamos esta mensagem maravilhosa, vamos ter outras grandiosas, você também pode deixar sua pergunta, vou tentar trazer em breve, tá bom? Vamos pedindo nesse momento que Santa Sara Kali nos abençoe, Santa Sara nos proteja através da energia egrégora do povo cigano, pedindo que Cigana Rosa abençoe o nosso caminhar e que nos encha de amor, de alegria, que o nosso coração invada, novos amores chegam a todo momento. Nossa vida é feita de ciclos, algo inicia e algo termina, entendam isso. Então, devo insistir nesse relacionamento, o que é que vocês estão esperando para decidir a vida de vocês? Fazendo bem para vocês? Vocês estão bem? Assistam, continuem. Não estão bem? Estão tristes? Estão chateados? Estão infelizes? A resposta já foi dada. Porque quando a gente encerra algumas coisas na nossa vida, nós damos oportunidade de novas vir. É isso que vocês não entendam. Então não tenham medo. Ai, mas eu vou encontrar um novo amor? Grandes amores. Vamos viver numa só vida. Entendam isso. Todo o povo cigano.